Está entrando, vai estar entrando agora lá. Aqui, vou esperar as pessoas, né, o Carlos? Entrarem. Você viu o discurso do Bolsonaro hoje? Que absurdo! Ele está defendendo a abertura do comércio e a abertura das fronteiras ainda. É uma irresponsabilidade, é inconsequente esse presidente. Demitiu o ministro em plena pandemia, aumentou, já chegamos a mais de 2.000 mortos, saiu agora a última contagem, né? Infelizmente, mais de 2.000 pessoas já morreram. Isso oficial, nós sabemos que é muito mais do que isso. E ele colocou um ministro, né, Carlos? O ministro trocou o ministro da Saúde, um ministro alinhado com ele, que vai defender também essa abertura, tudo pela economia, só pela economia, né? Exatamente. Agora é um ministro complicado esse que entrou também, porque ele vem da iniciativa privada, não tem experiência nenhuma com o SUS, com a saúde pública, é um empresário da saúde, né? Ele é um consultor de saúde, mas da iniciativa privada, não tem experiência nenhuma com administração pública, com gestão pública. Ele pode ser um bom médico aí na área dele, um oncologista, mas isso não significa que seja um bom administrador. E ontem também ele ficou constrangido, o Bolsonaro fez uma live e chamou o novo ministro. Ele ficou constrangido, porque o Bolsonaro ficava falando da cloroquina. Ficava defendendo o fim do isolamento, ele se esquivava, né? Ele saía fora do debate, ele não entrava do Bolsonaro, porque ele também tem uma carreira, tem um nome, uma reputação, ele é médico, ele não pode entrar nessa. Então, ele ficou muito constrangido ontem na live. Mas, enfim, uma pessoa que aceita ser ministro do Bolsonaro, a gente tem que desconfiar, ainda mais ele, que fez parte da equipe do Bolsonaro de transição, apoiou a campanha dele, então a gente já desconfia de uma pessoa assim. Então é muito grave isso. O Brasil está totalmente à deriva do ponto de vista do governo federal. Ainda bem que os governadores estão segurando, os prefeitos, né, o judiciário, o Supremo, o Congresso, colocando uns freios. Tem instituição funcionando, as instituições estão funcionando, né? Tem que funcionar minimamente para segurar um louco desse, uma pessoa irresponsável, inconsequente, que tem atitudes que levam à morte das pessoas. Se as pessoas seguirem as orientações do Bolsonaro, elas vão morrer, vai ter uma mortandade em massa no Brasil. Já vai ter naturalmente, né? Vai acelerar, vai acelerar. Nós vamos ter muitas mortes. Imagine se essa tese do Bolsonaro for seguida, for implantada no Brasil, enfim, vai ter um massacre. Carlos, as pessoas estão chegando aqui, o Carlos Matos, a Sueli, a Zenilde, a Camila Marques, a Thelma Nunes, estão chegando aqui para a gente bater esse papo aqui nesse momento difícil que a gente está vivendo aí do coronavírus. A Ellen Souza, a Marivalda Pereira, o Adriano Garcia, Camila Marques, a Ellen Souza. Então, são várias pessoas chegando, vários servidores públicos, professores aqui estão falando, Carlos. E eu gostaria de cumprimentar. Eu queria falar o seguinte: a gente está transmitindo também na nossa página, lá, Carlos Gianazzi Oficial. Então, se as pessoas quiserem fazer perguntas e participar, entrem na página do Celso, porque a minha página de deputado estadual só vai retransmitir, não vai ter interação. Então, entre na página do Celso, Celso Gianazzi Oficial. Entre na página dele para vocês fazerem perguntas e participarem, tá bom? Isso para quem está na minha página, que a gente vai fazer uma fala aqui de emergencial, excepcional, sobre a questão da Prefeitura de São Paulo, sobre a rede municipal, sobre os profissionais da educação. Tem outros assuntos também, mas a prioridade nesse momento é essa. Isso, Carlos. Então, cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui, que estão nos assistindo, cumprimentar você também, Carlos, agradecer pela presença. Eu sei que você acabou de sair da tribuna também da Assembleia Legislativa. Nós também aqui acabamos de sair da tribuna da Câmara Municipal, mas esse momento agora no Facebook, né, falando com as pessoas, é para falar desse ataque covarde, né, assim, fascista, covarde, hipócrita do prefeito Bruno Covas, através da Secretaria Municipal de Educação. Porque o que eles estão fazendo aqui, Carlos? Eles mandaram um comunicado através da Secretaria Municipal de Educação para
para as escolas, para as professoras, para os professores, que vão começar a cortar os salários, vão reduzir salário de milhares de professores, não são todos, mas são milhares, eles vão reduzir, vão mexer no apontamento da TEX, da GEX, da HTE, da hora especial, dos projetos pedagógicos, Carlos, que muitos professores têm as suas atribuições focada nisso, os projetos pedagógicos, né, do projeto Mais Educação São Paulo, Programa São Paulo, serão atingidos porque o governo anunciou ali, veio um e-mail através da Secretaria Municipal da Educação para fazer o apontamento e cortar o salário dos professores, das professoras e também não falei aqui, mas do horário noturno, Carlos. Os professores... Adicional um absurdo, completo. São milhares de professores ficarão prejudicados, com mais de um terço dos seus salários comprometidos por conta dessa... Isso é uma covardia, na verdade, porque, olha, eu vou te explicar. Nós aprovamos na Câmara Municipal um projeto que permite que a Prefeitura de São Paulo mantenha todos os contratos com as terceirizadas, né? Então, todas as terceirizadas estão com o seu contrato mantido, só que essas empresas terceirizadas, elas não podem demitir nem reduzir o salário dos trabalhadores. Essa é a contrapartida desse projeto. E aí vem o prefeito, o Bruno Covas, o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, e aplica esse corte do salário dos professores, dos servidores públicos. E a gente tem esse movimento, Carlos, absurdo. A gente não vai admitir que isso prossiga, a gente vai entrar com ações oficial, o prefeito, o secretário, o Ministério Público, Carlos, corte de salário, não é possível fazer isso, é um grande ataque aos servidores públicos aqui no município de São Paulo, e isso por parte do Executivo. E também, nós temos aqui, daí também deve ter, depois você vai falar, Carlos, temos parlamentares aqui na Câmara Municipal que têm projetos protocolados, são demagogos, né, da velha política, se dizem nova política, mas são da velha política, que atacam os servidores públicos. Então, projetos voltados ao corte dos salários dos servidores públicos aqui, que é inadmissível, Carlos. Cortar salário de um profissional, um servidor do quadro de apoio, da educação, professor, de uma enfermeira, do auxiliar técnico de enfermagem, as pessoas que estão na linha de frente da assistência social, isso é um absurdo e a gente não vai permitir que isso aconteça. Então, é muito grave essa ação da Secretaria Municipal de Educação, né, estabelecendo esse corte da educação. Eu sei que nós fizemos um pronunciamento agora há pouco, na tribuna da Câmara Municipal, contra essa medida covarde, né, da Secretaria Municipal de Educação, e eu sei que você também, Carlos, está com essa luta aí na Assembleia Legislativa, falou também sobre esse tema, né? Exatamente, Celso. Primeiro, olha, quero me associar ao que disse você, assina embaixo, né, e também te parabenizar já pelas medidas que você tem tomado contra essa perversidade, contra essa crueldade, contra essa covardia da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Bruno Covas, e sobretudo do secretário municipal de Educação, Bruno Caetano. Que ato covarde, mesquinho e sujo de retirar benefícios, de retirar os salários, de redução salarial de professoras e professores da rede municipal, afetando milhares de professores que têm GEX, TEX, que têm o HTE, adicional noturno, os professores, os PAP serão prejudicados, né? Professor de recuperação paralela, os pós, todos esses professores serão imensamente prejudicados. Agora, isso é criminoso, nós não podemos aceitar, Celso, ainda bem que você já está tomando providências aí pela Câmara Municipal. Eu já denunciei ontem e hoje na tribuna virtual da Assembleia Legislativa, que o Bruno Covas está fazendo já. Agora, o que me preocupa é que isso é uma entrada, é a abertura de uma porta para o ataque a outros setores da educação e também de outros servidores, de outras secretarias. É o começo, é o primeiro ataque do governo. Ele está abrindo a porta para que isso aconteça. Agora, nós não vamos aceitar. Nós estamos já fazendo a resistência, denunciando, dando visibilidade para isso, exaustivamente. Você aí na Câmara Municipal, denunciando nas sessões nas sessões virtuais, tomando providências, ligando e pressionando tanto o Bruno Covas, o prefeito, a Casa Civil, pressionando o governo, né, o líder do governo, pressionando o secretário de Educação, enfim, tomando todas as medidas. E nós vamos resistir, nós não podemos aceitar nenhum tipo de redução
salarial, principalmente nesse momento, quando os servidores já estão com salários arrochados, com dificuldades de sobrevivência, trabalhando em casa, muitos deles, gastando energia elétrica, internet, ele vai reduzir salário. Ele está implantando um clima de medo, de terrorismo na rede municipal que nós não vamos aceitar em hipótese alguma. Né? Nós vamos denunciar exaustivamente, vamos tomar todas as medidas que forem possíveis e impossíveis para reverter essa situação. E também, Celso, eu queria que você falasse sobre uma outra atitude, um outro procedimento do governo municipal de manter, que é muito grave isso, de manter gestores, as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, o pessoal do quadro de apoio escolar nas escolas, correndo risco, né, de saúde, de vida, não tem segurança. Isso não pode acontecer colocando esses servidores para proteger o patrimônio, transformando esses servidores em seguranças das escolas. Né? Aí você tomou várias medidas também contra isso. Exatamente. Exatamente, Carlos. Essa é uma medida absurda, né, que obriga os gestores, né, a Secretaria Municipal de Educação, obriga os gestores e os servidores do quadro de apoio da educação, e também os trabalhadores da limpeza, os terceirizados da limpeza, a estarem nas escolas, todas as escolas abertas, com esses profissionais lá dentro, Carlos, os profissionais da educação e os trabalhadores, correndo grande risco. São mais de 4.000 professores, servidores públicos, que pegam metrô, pegam ônibus, pegam trem para ir para suas unidades escolares, desnecessariamente, porque podem fazer esse trabalho de casa, pelo teletrabalho. Então, ele expôs os servidores ao risco do contágio do coronavírus aí, é absurdamente irresponsável. Nós acionamos... Celso, esse trabalho não é um trabalho essencial, né? O trabalho essencial é na área da saúde, da segurança. Aí você vai manter uma diretora de escola, uma coordenadora pedagógica, um quadro de apoio escolar, uma ATE dentro da escola nesse momento, vai contra o próprio discurso que ele faz todos os dias ao lado do Dória, nas coletivas, dizendo que tem que ficar em casa, vamos garantir o isolamento, ameaçando até com polícia prender quem sai de casa, mas ele estimula que servidores saiam de casa. Então, uma contradição enorme entre o discurso do prefeito Bruno Covas nas coletivas e nessa orientação que ele dá aos servidores da educação. Como você disse, são mais de 4.000 servidores circulando, se expondo. É uma contradição que tem que ser denunciada. O governo não pode ser hipócrita a esse nível. Ô, Carlos, tem mais, né? Ele obrigou os professores, os gestores e o quadro de apoio a estar dentro das escolas, e agora, nós inclusive, com essa medida, nós tomamos uma medida conjunta, né, dos dois mandatos, acionando o Ministério Público, né, para que... E o Ministério Público acatou a nossa representação, abrindo um inquérito, né, contra a Prefeitura para retirar esses servidores das escolas. Mas não bastasse isso também, Carlos, saiu uma instrução normativa número 15 agora, regulamentando, dizendo que os professores que não tiverem acesso à internet, ou não tiverem o notebook ou celular capaz de ter acesso às redes, ele tem que voltar para a escola e fazer esse acesso das escolas. Então, é absurdo. Ele está colocando mais professores dentro das escolas, mais servidores dentro das escolas. Porque é muito grave esse negócio de educação à distância, é altamente discutível. Agora, querendo que o professor vá até a escola, até porque uma boa parte da rede não tem acesso à internet. Os salários são baixos, os professores têm dificuldades de pagar uma internet. Então, o governo não leva em consideração isso. Mas, desculpa, eu te interrompi, porque eu fico tão indignado com essas contradições do governo, né, que não leva em conta a realidade da rede municipal, do magistério, dos servidores da educação. Parece que esse secretário da educação vive em outro planeta. Não sei de onde veio esse secretário. Então, exatamente. E aí são medidas, Carlos, que assim, não há diálogo aí com os educadores, né? E, assim, são atropelados, e aí ele força, com essa medida, com essa instrução normativa, ele força as professores a irem para as escolas. E como você disse, né? O EAD é um absurdo, que potencializa ainda mais as desigualdades aqui na nossa cidade. A gente sabe que a maioria das crianças não tem acesso à internet, Carlos, não tem
não tem meios tecnológicos, e o EAD também não é um método do professor estar com os alunos, não é aconselhável. Eu me admiro muito parlamentares que defendam o EAD. A gente tem que brigar o tempo todo contra isso, não permitir que a maioria das crianças da população sejam excluídas do processo de ensino e aprendizagem. Então, essa é uma medida, essa é a instrução normativa, e também falar um pouco, Carlos, de tudo isso, desse e-mail que a Secretaria mandou para as escolas, com esses cortes, né, da TEX, da GEX, do HTE, é que nós estamos pressionando o secretário e falar para as pessoas que, em relação à GEIF, né, a jornada de formação, nesta não haverá alteração, para as pessoas não se preocuparem com a GEIF, que nesse ponto não haverá. Nós já cobramos ao secretário, e agora estamos cobrando da outra parte também, porque milhares, como nós falamos no início, milhares de professoras e professores serão prejudicados, terão seus salários reduzidos, Carlos. Mas vamos ficar vigilantes, vamos ficar atentos, né? Porque a intenção do governo, não só do governo Bruno Covas, mas do Dória e do Bolsonaro, é atacar servidores, trabalhadores, é reduzir salários. Eles estão à espreita, esperando o melhor momento para fazer isso, né? O Dória já começou aqui com o decreto 64937, que ele publicou nessa semana, já retirando vários benefícios, vale alimentação, vale transporte, suspendeu todos os concursos, as chamadas, suspenso no estado de São Paulo, atacou o 13º, o abono dos professores, dos servidores. Nós só conseguimos garantir o abono dos professores agora, que vai ser pago aí mais à frente, mas ele vem fazendo todo o movimento também de redução salarial através dos cortes dos benefícios. Então, ficaremos atentos, porque não mexeu na GEIF agora, mas pode mexer, se não houver mobilização, pressão, vigilância contra essas medidas. Porque o governo ele tenta aproveitar esse momento de fragilidade para atacar os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo na questão salarial, na redução salarial. Nós, Carlos, né, os mandatos não permitirão, farão todas a obstrução, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, para brecar esses ataques aí. Tanto é que nós apresentamos, né, Celso, já projetos de lei, logo que começou a pandemia, já sabendo que isso fosse acontecer, nós apresentamos projetos de lei proibindo corte salarial, corte de benefícios. Você apresentou aí projetos na Câmara, eu apresentei na LESP, justamente já prevendo que os governos fariam isso. Exatamente. E porque a gente tem parlamentares, a gente está do lado de parlamentares que atacam o funcionalismo público, que defendem o Estado mínimo, né? O Estado mínimo é a iniciativa privada tomando conta de tudo. E a gente está vendo. Na educação pública, jamais a gente pode concordar com isso, que é impossível, que a iniciativa privada visa só o lucro, né? E também na área da saúde, a gente está vendo agora muito, muito claramente esse grande ataque ao SUS, né? Um grande sistema de saúde que foi sucateado com a emenda constitucional 95, tiraram 28 bilhões de reais do SUS, né? E a gente está aí, o SUS está com os quadros do SUS, estão salvando vidas, né? Quem presta o serviço público e combate as desigualdades é o serviço público. Então, inadmissível a gente aceitar esse diálogo, esse discurso do Estado mínimo e indo contra os servidores públicos. Então, nossa defesa será sempre essa, Carlos, no objetivo de ter uma educação pública gratuita de qualidade, um serviço público de saúde gratuito também, para que todos possam ter proteção de suas vidas, né? Especialmente em momentos de crise como esse daqui. Então, é muito importante essa atuação, né? Você lá na Assembleia Legislativa tem feito isso nos projetos que a gente tem discutido, Carlos, e você já apontava lá no início que viria esse discurso demagogo, né, hipócrita de muitos parlamentares querendo cortar o salário de servidores. Agora, muito nos admira uma vindo agora já, essa medida agora do prefeito Bruno Covas, né, e do secretário de Educação, Bruno Caetano, querendo cortar o salário das professoras e dos professores. Mas vamos reagir, Celso, é importante a nossa reação dos mandatos comprometidos com
os servidores, dos mandatos comprometidos aí com a cidadania, né, em defesa dos trabalhadores em geral, não só dos servidores públicos, mas eles também estão fazendo com a iniciativa privada. Vamos estar juntos aí fazendo a resistência e a luta. A luta e resistência, Carlos, e é uma grande... A gente tem feito várias lives nesse sentido, assim, a farsa do EAD, né? A gente tem que apontar e conscientizar a população de que isso é uma verdadeira farsa e isso a gente não pode aceitar também. Então... Hoje eu sei que você já oficializou o prefeito, né, em relação a esses cortes, você já mandou para ele um ofício e você ligou lá na liderança do governo, na Casa Civil, pressionando pela imediata devolução desses valores. Porque eles fizeram isso na calada da noite, enviaram um e-mail. Né? Não houve nem debate com as entidades representativas dos servidores da educação, não houve debate nenhum, eles são tão covardes que fizeram na calada da noite. Parece que ontem à tardezinha que as escolas receberam, quando estava fechando a folha de pagamento, receberam esse comunicado e tiveram que fazer às pressas, porque o governo é covarde ainda, né? Mas parabéns pela sua iniciativa de denunciar isso logo que saiu, que nós tivemos notícia, de ter oficializado o prefeito. Já você não está só denunciando, você está cobrando também, com atitudes concretas, o governo municipal. Para que reveja imediatamente esse absurdo, Carlos. É um absurdo completo isso daí. Então, obrigado aqui, Carlos, pela presença. Então, um abraço aqui para todos que nos acompanharam aqui nesse momento, essa live emergencial que nós falamos. Vai falar, o Carlos, alguma coisa? Não. Só que tem algumas pessoas falando aqui, né? Não sei se você quer se tem perguntas para a gente responder, que eu estou sem acesso aqui às... Então aqui, ó. Carlos, fala um pouco sobre a AD do Estado e os salários, por favor. Então, são professores também do Estado que estão entrando, Carlos, através do Facebook. Porque tem muito professor que é da rede municipal, da rede estadual, né? Então, o professor tem acumulado. O Ricardo está perguntando sobre a educação à distância do Estado e os salários. Do ponto de vista salarial, ainda não há corte, ainda não há. Nós estamos vigilantes, atentos, Ricardo, para tentar barrar qualquer possibilidade de redução salarial, de fato, né? Mas há propostas. Tem vários deputados na Assembleia Legislativa já defendendo o corte de salários, a redução salarial de servidores. Inclusive, um deles, do MBL, já apresentou uma indicação para o Dória. Há essa movimentação. Na Câmara Municipal na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos acompanhando. E a educação à distância, nesse momento, é uma farsa. Pior ainda na rede estadual, que não tem estrutura nenhuma para fazer isso nesse momento. Né? Então, nós estamos também vigilantes em relação a esse tema, aí discutindo e pressionando a Secretaria Estadual de Educação. Aqui tem outro, Carlos. A Rita Araújo, o presidente falou em reabrir as escolas. Poderiam falar sobre esse movimento querer abrir as escolas? Esse presidente inconsequente, irresponsável e que comete genocídio quando ele estimula a volta às ruas, e ele não tem esse poder, viu? Fiquem tranquilos e tranquilas que ele não tem poder. O Supremo já falou, o Supremo Tribunal Federal, quem decide isso é o governador e é o prefeito. O Bolsonaro não tem poder mais para isso, ele está neutralizado, ele pode até querer, ele vai espernear, mas quem decide a volta às aulas não é o MEC. O MEC porque cada sistema de ensino tem a sua independência, o sistema municipal, o sistema estadual. Então, ele vai jogar contra o tempo todo. Ele é o representante da necropolítica, da política da morte, né? Está a serviço dos grandes empresários, dos banqueiros, do lucro. O Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a vida. E ele sabe que, se as pessoas voltarem ao trabalho, haverá um número imenso de pessoas morrendo, as mortes vão aumentar muito, mas ele não tem a mínima preocupação com isso. O compromisso dele não é com o povo brasileiro, mas sim com o capital e, sobretudo, com o grande capital e o capital financeiro. É verdade, Carlos. Tem muitas pessoas estão falando aqui, ó, a TEX, o GEX, o HTE, eles foram atribuídos através da atribuição feita lá no ano passado, Carlos, e através de um e-mail, a Secretaria Municipal de Educação
determina um corte, né? Então, assim, a pessoa está perguntando, a professora está perguntando... Tem gente, Celso, que só tem essa jornada, depende desse salário, né? Isso aí representa uma parte considerável do salário da pessoa. Ela vai perder tudo isso do dia, já perdeu do dia para a noite. Por isso que a gente tem que reverter isso imediatamente. Exatamente. Se chega alguns casos aqui, a Juliana Gomes fala, precisamos de ajuda mesmo. Uma vergonha isso. Nos estimula a pegar projeto e depois nos deixa na mão. São projetos importantíssimos na formação, né, dos alunos, das crianças, cara. São projetos... Sobretudo no projeto de educação integral, né, que é programa do governo. Então, agora ele destrói tudo por conta de arrochar ainda mais os baixíssimos vencimentos das nossas professoras e dos nossos professores da rede municipal. Então, é nesse sentido, Carlos. Então, assim, eu quero agradecer a todos que entraram, que nos acompanharam aqui pelo Facebook, pelos dois Facebook, né, as duas páginas aqui, Carlos, e dizer que nós estamos lá com várias medidas, né, Ministério Público, prefeito, secretário, acionando prefeito, acionando secretário, apresentando projetos de lei. Nós apresentamos um projeto de lei contra a redução dos salários, né, dos servidores. Também na área da saúde, aqui tem gente entrando aqui, falando de uma emenda que nós fizemos na área da saúde, concedendo um bônus, para a prefeitura conceder um bônus, Carlos, emergencial para as pessoas, para o médico, para o enfermeiro, para o atendente, para todos os profissionais da saúde e os que não são da saúde também, mas que estão nos hospitais, nas UBSs, nas AMAs, nas UPAs, no SAMU, nas SUVs, estão trabalhando no combate na linha direta do combate ao coronavírus. Então, é um projeto que nós apresentamos para conceder esse abono emergencial, porque muitos servidores, Carlos, estão pagando do seu próprio bolso os EPIs, máscara, luva, estão também se transportando de táxi, Uber, né, porque eles têm um medo do contágio no trem, no ônibus, no metrô. Então, em função disso, a gente propôs esse projeto também para esse pessoal da área da saúde e os que estão na linha do combate ao coronavírus. E nós apresentamos uma emenda ao projeto, então estão tentando colocar ele num projeto agora do governo, né, do executivo, uma emenda colocando essa bonificação. E também a suspensão dos prazos dos concursos. Muitas pessoas perguntam também, Carlos, aqui, falam estão para ser chamados médicos, enfermeiros, professores, quadro de apoio. São vários concursos que estão vigentes e precisam ser chamados. Nós colocamos uma emenda para que suspenda o prazo de contagem desses concursos, para que não expire o prazo e não perca a validade, que após a pandemia, para os casos da educação, e agora na pandemia, para os casos da saúde, a prefeitura possa chamar esses servidores, né, sem ter que abrir um outro concurso, que demora muito. Então, apresentamos também essa emenda aqui na cidade de São Paulo. Nossa, Celso, parabéns aí pelas iniciativas que você tem tomado na Câmara Municipal de São Paulo em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras. O seu papel aí é fundamental, aí é o nosso posto avançado aí na defesa da rede municipal, enfim, de todos os servidores e trabalhadores de São Paulo. E dizer que, olha, para as pessoas que estão acompanhando aqui a live, olha, nós estamos trabalhando e trabalhando muito, os 2 mandatos, porque a Câmara Municipal está funcionando virtualmente, tem sessões, os vereadores apresentam projetos de lei, e nós estamos fazendo isso também na Assembleia Legislativa, apresentando projetos, indicações, acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, tem muitas ações do mandato, nós estamos aí atentos, e vocês que tiverem denúncias, sugestões, ideias, entrem em contato aqui pelas nossas páginas, tem Instagram, tem Facebook, tem site, tem e-mail, entrem em contato com os 2 mandatos, do Celso na Câmara Municipal, que for mais rede municipal, mais cidade de São Paulo, como não só a rede municipal, mas tudo que envolver a Prefeitura de São Paulo, vocês acionem o mandato do Celso Gianazzi, vereador Celso Gianazzi, nós mais Estado, né? Então, estamos juntos nessa luta, não estamos parados, estamos trabalhando mais do que nunca. Ao contrário, né, Carlos? Estamos trabalhando muito mais. E eu também vou falar aqui, a Alessandra Araújo falou que ela é professora da EJA, do período noturno, ela vai ter uma grande perda do salário. Então, Alessandra, falar para a Alessandra que a gente está mesmo nessa luta, não vai permitir que isso aconteça, vamos acionando mesmo aí o secretário, o prefeito, a Secretaria de Governo, para que reveja essa posição absurda e dizer que os mandatos realmente estão nesse enfrentamento, estão à disposição.
Os nossos mandatos são instrumentos de luta, né? Então, estão lá para isso. E dizer também, Carlos, que a gente tem um conselho do coronavírus, que as pessoas denunciam o que está acontecendo nas escolas, nos postos de saúde, todas as demandas. Acione o nosso mandato através das nossas páginas, lá tem o conselho do coronavírus, participem, denunciem. O canal é uma voz para denúncia, para que as pessoas possam ter suas vozes ouvidas na tribuna da Assembleia, da Câmara, e possa reverter essa situação. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, parabenizar e agradecer a presença aqui de todos e dizer que estaremos juntos, a luta continua. Um abraço, Carlos, obrigado. Parabéns, obrigado a todos e a todas. Até. Obrigado a todos.